Mateuzinho sendo testado de volante, Mateuzinho sendo testado na meia, para jogar ali no lugar do Pulgar, como uma opção para Thiago Maia e para o Pulgar. Olha, eu fui acordado com essa informação, sei que muitos de vocês também já leram, já viram, etc. E isso acabou me gerando um texto, me gerou um pequeno roteiro que eu escrevi, né, óbvio, sobre expectativa e realidade, sobre o trabalho que o Tite tem, que o Tite terá, né, com esse Flamengo e tudo que ele provavelmente prospectou quando ele recebeu a proposta de treinar o Flamengo. E aí é sobre isso que eu quero falar com você. Mas bom dia, né, amigo rubro-negro? Excelente dia, amiga rubro-negra. Seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui no canal do Felipe Fontoura para os nossos debates um pouco mais profundos e inteligentes acerca do mundo do futebol. Então, quero começar aqui. O ponto 1 é falando assim: o Tite chega e quando ele recebe a proposta é tentadora, tanto é que em qualquer mesa de debate sempre falamos sobre o Flamengo ter um grande elenco. Ah, o Flamengo tem um elenco maravilhoso. Quem não quer pegar o Flamengo? Com o Flamengo qualquer treinador consegue trabalhar. Esse elenco é maravilhoso. Esse é o ponto da expectativa. Bom, a realidade é outra. E aí acho que é nesse ponto que a gente precisa se apegar, porque é o trabalho do Tite ou de quem quer que seja. Ah, Felipe, você não é um grande fã do Tite, você ama o Tite, não importa. Qualquer treinador que vier tem que passar por esse processo de renovação de elenco, porque o elenco de hoje, na expectativa, é muito bom. Na realidade, não é. É isso que eu quero falar. Vamos lá, quando você pega o elenco do Flamengo, você olha no gol. Você fala assim, nossa, o Flamengo tem 3 grandes goleiros. Se você contar para qualquer pessoa que não assiste o Flamengo no dia a dia, mas que entende um pouco de futebol, e você virar para essa pessoa e falar, olha, a gente tem no gol o Santos, o Rossi e o Matheus Cunha. Essa pessoa vai dizer, nossa, vocês estão muito bem servidos de goleiro. Sim, mas desses 3, 2 acabaram de passar por momentos de desconfiança com o torcedor rubro-negro. Desses 3, o goleiro Santos vinha num momento onde o torcedor pedia ele no banco. O Matheus Cunha entrou e depois falhou em jogos decisivos e também perdeu a confiança. Então você tem de 3 goleiros, você tem um que você está tentando fazer ele titular, mas que não tinha ritmo de jogo, tá? Que ficou uma temporada enorme sem jogar, que é o Rossi, mas você tem outros 2 que não tem confiança, outros 2 que no papel são excelentes goleiros, na prática não é a mesma história hoje, né? Tô falando hoje. Aí quando você fala dos laterais do Flamengo, você fala, pô, Felipe, mas o Flamengo tem laterais de seleção. O Flamengo tem Felipe Luiz, Ayrton Lucas, o Flamengo tem Varela, pelo amor de Deus, o Flamengo tem um lateral da seleção uruguaia. O Flamengo tem 2 laterais esquerdos que passaram pela seleção brasileira. Então, assim, quando você olha no papel é uma coisa. Na prática, o Ayrton Lucas é um jogador que só consegue executar bem uma característica, que é de correr, que é de jogar lá na frente se tiver espaço, se tiver o corredor. Se ele tiver que tomar uma decisão de fazer um 2, de trocar um passe, ele não consegue. Aí você vai pro lado, e aí você tem a substituição dele é o Felipe Luiz, teoricamente é um excelente nome, mas, de novo, é um nome no papel. Na temporada 2023, o Felipe Luiz não aguenta mais jogar futebol, na prática. Às vezes que o Ayrton Lucas pediu para ser substituído, ofereceu passagem de elenco, ele não conseguiu cumprir, porque não aguenta mais fisicamente. Aí tu vai lá pro lado direito, eu falei do Varela, mas é um lateral, na teoria legal, lateral da seleção uruguaia. Na prática, o Varela não se mostrou no Flamengo, não consegue sequer ter ritmo, não consegue sequer ter sequência. Não consegue sequer ter uma sequência no Flamengo. Não dá nem para saber se o Varela é bom ou ruim. Aí você vai pro Mateuzinho, é outro, não consegue ter sequência. Não tem sequência, joga um jogo 15 minutos, depois fica 3 meses parados, aí vem e joga mais 10, você não sabe se ele é bom ou não. E você tem o Wesley, que é quem vem jogando, que era a terceira opção. Ou seja, é um jogador que não tá pronto. É um jogador que não tá pronto. Quando você olha no meio de campo, e aí talvez por isso o Mateuzinho esteja sendo experimentado ali, né? Talvez por isso ele esteja sendo testado como meia. Você tem um caso caótico no meio de campo. Porque você tem uma parte estrelada que é o meio ofensivo, que é Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson. É estrelado, é lindo, é maravilhoso no papel. Na prática, a temporada do Arrascaeta é ridícula. E a gente precisa falar da prática. Não adianta falar, mas já jogou muito. Hoje não corre 10 minutos. Já jogou muito, hoje vive de um lampejo. E esse lampejo ainda faz o torcedor vir aqui no meu canal quando isso acontecer, provavelmente contra o Santos, que é um time bem frágil. Ontem penou para vencer o Curitiba, que é horroroso.
Santos que tá ali na zona do rebaixamento, na briga para não cair. Aí o Arrascaeta vai lá, vai dar um passe e todo mundo vai dizer, viu, gênio, vocês estão falando mal do Arrascaeta. Porque são jogadores que vivem do nome, que vivem de uma hipervalorização do torcedor, graças a feitos muito grandes com a camisa do Flamengo. E que aí eles acabam se acomodando e não precisam, na prática, fazer mais. Porque o que eles já fizeram deu para eles um fã-clube que, inclusive, impede o comentarista, o analista de criticar a Arrascaeta. E que, inclusive, faz os comentaristas da Globo darem sempre o melhor em campo para o Arrascaeta, ou sempre estar ali espelhado com o melhor em campo, quando abre lá a torcida, sempre na votação da torcida, Arrascaeta, dos melhores em campo. E não é, na prática não é. É pelos feitos passados, pelo nome, etc. Então você tem o Arrasca, você tem o Everton Ribeiro, tem 10 meses que não faz um gol, sei lá, 7 meses, que não bota uma bola na rede, mas tudo bem, não é função dele fazer gol, mas também não dá assistência, que também não consegue correr. Eu dizia antigamente que ele não corria 45 minutos, hoje ele não corre 20. É deprimente. O Gerson não corre 2 tempos, não corre, não adianta, não corre 2 tempos. E aí você tem esses 3 jogadores que eu não consigo mais nem revezar entre eles, que antigamente você ainda fala, bom, tem 3, eu consigo 2. Eles não, a gente não tem, a gente tem 3 que não correm 30 minutos cada. Não dá para fazer um tempo com 2 jogadores de meia, matematicamente falando. Não dá, e o resultado você vê. A gente enfrentando o Grêmio do Vila Sante e do PP e tomando baile. Do Grêmio, do Vila Sante e do PP, porque só precisa saber correr, velho. Para ganhar do Flamengo hoje, você só precisa saber correr, mais nada. Se você correr e não for um completo asno na hora que você chegar na frente do goleiro, você vai ganhar do Flamengo. E aí, com esses 3 jogadores de meia revezando entre si, você precisa pelo menos ter, já que eles não correm, não aguentam obedecer taticamente, você vai precisar de jogadores defensivamente bem preparados e em bom momento. Não é o caso do Thiago Maia. Thiago Maia erra passe. Tem um vídeo circulando aí que o Pitio fez, onde ele erra um passe para ninguém, um passe chamar de displicente é até piada com displicência. É um passe bizonho do Thiago Maia. Vocês já devem ter visto esse vídeo. O Arrascaeta rola a bola para ele, ele não passa para ninguém pro lado de fora. E ao lado dele você tem o Eric Pulgar, que quando vai para a seleção, quando é selecionado, ou quando sai por quaisquer motivos que sejam, você tem absolutamente ninguém para colocar no lugar. Então você fica como no último jogo, a gente ficou com um volante de contenção que já estava cansado e displicente, que é o Thiago Maia. O time do Flamengo foi facilmente dominado, com os 3 meias que não obedecem taticamente. E você olha para o banco, não tem peça de reposição. Não tem ninguém com característica de volante. Não tem ninguém com característica desse primeiro combate, uma característica de correr e de brigar e batalhar, como o João Gomes da vida. Não tem. Você não tem. Nesses primeiros e segundos volantes, você não tem. Você tem apenas Eric Pulgar e ponto. E o Thiago Maia. Na prática, você contratou o Alan, mas está machucado, não volta a jogar tão cedo. Entende a expectativa versus a realidade? E aí você chega talvez no ponto crucial do expectativa e realidade, que é o ataque. Quando viram para você e falam, Felipe ou Tite, você quer aceitar o Flamengo? Você quer treinar o time do Flamengo? Olha o meu ataque. Bruno Henrique, Cebolinha, Pedro, Gabigol, Luiz Araújo. Quando você olha aquilo, você fala, na hora, tô dentro. É agora, tô indo para lá. Isso na expectativa. Na realidade, o Bruno Henrique fez na temporada inteira, vamos falar a verdade, fez uns 2 meses bons. Em 10 de bola rolando, fez 2 meses bons. 1 mês e meio bom do Bruno Henrique. O Gabigol e o Pedro, 0 meses na temporada, 0. Antigamente a gente brigava, né? A brincadeira era quem é melhor, Pedro ou Gabigol? Nossa, tem que botar o Pedro. Aí os pedritas, os torcedores do Pedro, o fã-clube do Pedro, ficavam, o Pedro é muito melhor que esse Gabigol. Aí os Gabizetes, o fã-clube do Gabigol, ficavam, tá maluco, o Gabigol é muito mais foda, tal. Hoje os pedritas e Gabizetes têm que brigar entre si pra gente decidir quem é o pior, velho. Quem que eu não vou botar em campo. E já com um grande braço da torcida começando a fazer conta para jogar sem os dois. É porque é difícil jogar sem os dois também, porque aí você vai no Bruno Henrique, que de novo fez 1 mês e meio bom, no último jogo culpado de 2 gols do Grêmio, né? 2 gols do Grêmio. Jogadas tão pouco efetivas ofensivamente, sendo substituído pelo Cebolinha, que foi o Cebolinha de novo, mas conseguiu pelo menos fazer um gol contra o Grêmio, né? Brigou um pouco mais. Aí fica difícil montar até uma dupla, porque para mim só tem bem lá na frente o Luiz Araújo jogando. E quando você vai olhar no banco, você não tem nem a molecada que veio sendo testada, porque você não tem.
Eles não vieram sendo testados. Você não veio usando o Peterson, você não veio usando na temporada o Verton, você não veio usando na temporada o Lohan, você não veio usando esses caras. O Palmeiras veio usando, e foda-se, dane-se, o Palmeiras tá aí de novo, não tá? O Palmeiras não tá aí de novo brigando? Não tá, gente, pelo amor de Deus, o Palmeiras não voltou a vencer, meteu 5, mas tá lá com o Endrick, com outros jogadores da base que, amigo, estão sendo testados e estão jogando. Por quê? Porque passaram por cima dos medalhões alviverdes lá. O Palmeiras deu espaço para os medalhões alviverdes, eles não foram bem e foram substituídos naturalmente, mas no Flamengo não. Então a expectativa do elenco do Flamengo é linda. Na realidade, hoje o Flamengo não tem 3 jogadores bem. Hoje, para mim, tem o Rossi, o Thiago Maia e aí o Fabrício Bruno. O Thiago Maia, Pulgar, Rossi, Pulgar e Fabrício Bruno. Bem, hoje você tem esses 3. E como que você monta um time com Fabrício Bruno, com Rossi e com Pulgar? Cadê os outros jogadores? Onde você vai buscar esses caras? Ah tá, faltou dizer que não falamos ainda da zaga, né? Que talvez seja um problema muito grande também. O Flamengo tem Léo Pereira, que joga jogo sim, jogo não, toda hora sente alguma coisa, toda hora tem algum problema físico, e não só agora com o Tite, já era com o Vitor Pereira, já era com o Sampaoli, toda hora você vê o Léo Pereira tendo que sair, toda hora tendo que ser substituído, toda hora você tem que trocar o Léo Pereira. Davi Luiz, idem, Davi Luiz também não aguenta 90 minutos em sequência, vários jogos de 90 minutos. O Pablo é o Pablo, Rodrigo Caio, o time não quer usar, porque se usar, você tem que, e ele machucar, você tem que renovar com ele, ou seja, é uma eterna desconfiança das lesões, e aí já tem um pedido ali para que não se use o Rodrigo Caio. Na prática, você também não tem zagueiro, velho. Você não tem zagueiro, não tem meio, não tem lateral, tem um goleiro, você tem um volante, um zagueiro e ponto. É isso que você tem hoje. E aí você tem que montar um time com isso. Por isso que quando eu volto aqui, eu faço o ciclo do início para encerrar, eu volto ao início para encerrar. Por isso que quando eu acordo lendo a notícia de que Mateuzinho está sendo testado como meia, me apavora, me arrepia todos os pelos do corpo. Mas faz sentido. Faz sentido. Porque, Felipe, tem que renovar, tem que contratar, tem que mudar o elenco. Beleza, isso é no final do ano. Tem mais 9 jogos pela frente. E a gente precisa estar no G4. A gente precisa estar entre os 4 primeiros. O Tite tem que se virar hoje. E aí, é uma missão muito árdua para um treinador, amigão. Você olhar para o banco de reserva e para o seu time titular e falar, tenho 3 jogadores, apenas 3 jogadores que funcionam, e ter que montar um time com aquilo, é de deixar o cara desesperado. Por isso, acordo arrepiado com a notícia do Mateuzinho jogando de meia. Mas fico feliz de ver que o Tite está tentando algo. Porque até então, não vi ninguém tentar mexer. Mas aí tem que mexer, né, Tite? Aí tem que mexer, tem que tentar e experimentar no jogo. Tem que ser tentativa e erro. Felipe, mas vai ser muito ruim. Já tá muito ruim. Tite, você tem o aval da torcida. Felipe, mas não dá para botar o Lohan. Não dá para botar Everton Ribeiro e Arrascaeta pelo bilionésimo jogo andando em campo. Não dá para ter o Gerson caindo de bunda como se fosse cena dos Trapalhões. É isso que não dá. Mas e se for ruim com o Lohan? Já tá ruim agora. Beleza? Então, Tite, hora de gerar a engrenagem, hora de mudar as peças com o que você tem. Lá na frente a gente fala de renovação. Se você gostou desse vídeo, se ele faz algum sentido para você, dá o like. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, maneiro, escreve aqui embaixo. Se você concorda, escreve também, que eu gosto muito de ler você, para saber o que você está pensando e para que lado tá indo para que lados estão indo os nossos raciocínios. Beleza? Foi um prazer enorme estar com vocês e hoje, 6h30, tem Tamo Junto Nação ao vivo. Espero vocês lá. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau. Uma vez Flamengo, uma vez